Gente, o momento nostalgia de 2020, sem dúvida, foi revisitar Crepúsculo, lendo O Sol da Meia-Noite, e eu queria compartilhar nesse vídeo a minha experiência de leitura com vocês. Olá, leitores e leitoras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Nunca Nem Li. Eu sou a Bia e hoje eu vou falar pra vocês como foi a minha experiência dentro de uma semana lendo Sol da Meia-Noite. Pra quem não sabe, Sol da Meia-Noite é Crepúsculo na visão do Edward. Depois de 10 anos, Stephenie Meyer resolveu dar esse presente pra gente, trazendo o Crepúsculo de volta pras nossas vidas, mas com um ponto de vista diferente. E é por isso que eu digo que ler Sol da Meia-Noite foi um momento nostálgico, foi muito legal poder revisitar essa história que eu adoro tanto. É a mesma história? Sim, é a mesma história, mas é igual? Não, não é igual. Não é à toa que Sol da Meia-Noite tem mais do que o dobro de páginas do que tem Crepúsculo. Olha só, Crepúsculo, Sol da Meia-Noite. Olha a diferença. Crepúsculo tem 300 e pouquinhas páginas, Sol da Meia-Noite tem 727, uma coisa assim, tem mais do que o dobro. E eu acredito que isso acontece justamente por causa da habilidade do Edward. E não somente por isso, a gente sabe que o Edward pode ler mentes. Então a gente tem muitos devaneios de outras pessoas, a gente conhece muito outros personagens, mas o Edward em si, ele passa muito tempo dentro da própria mente, analisando pensamentos e reflexões, e sem contar o fato de que ele tá aí existindo nesse mundo por mais de um século, então ele tem muita história pra falar e muito pensamento pra refletir, e eu acho que é por isso que a gente tem essa diferença tão grande de páginas aqui na história contada pela Bella e na história contada pelo Edward. E eu já vou começar aqui falando pra vocês que obviamente eu adorei o livro, né, como fã de Crepúsculo não tinha como eu não gostar desse livro, e a coisa que mais me chamou a atenção, que eu mais achei legal realmente, foi a gente conhecer uma nova Bella. Bella Swan não é a mesma pessoa vista pelos olhos de Edward. Em Sol da Meia-Noite, a gente descobre que a Bella é muito mais do que ela mesma contou pra gente em Crepúsculo. Porque em Crepúsculo, a Bella se diminui demais, a ponto de terem momentos que a leitura ficava irritante. E ela colocava o Edward num pedestal tão alto, um ser tão perfeito e inalcançável, e ela tão abaixo, tão insignificante, que chegavam umas horas que realmente era irritante de ler, o tanto que a Bella se desvalorizava, o tanto quanto ela não dava a mínima bola pra humanidade dela. E aqui a gente vai conhecer uma Bella completamente diferente. O Edward enxerga na Bella uma pessoa boa, altruísta, gentil, generosa, que ajuda o próximo e chega ao ponto de querer tanto ajudar o próximo que muitas vezes esquece do seu próprio bem-estar. A gente vai conhecer um lado muito protetor da Bella com relação ao pai e à mãe, né, o Charlie e a Renée. E a gente vai ver que a Bella, apesar de não parecer em Crepúsculo, ela é muito decidida e muito curiosa, porque a gente sabe, em Crepúsculo, acontece em Sol da Meia-Noite acontece a mesma coisa, que a Bella quer se tornar uma vampira, a Bella quer que Edward a transforme. E aqui a gente vai ver quão decidida ela tá nisso que ela quer, e como ela é curiosa a ponto de não se abalar com as revelações do Edward, e mesmo assim querer saber mais, querer entender o que são os vampiros e como é a vida deles, justamente porque ela já tem essa decisão muito formada na cabeça dela de que ela quer, sim, ser como o Edward pra poder passar o resto da eternidade com ele. E, gente, eu não fui, assim, a fã doida a ponto de conferir os diálogos nos livros. Pra não dizer que não, eu fui conferir da última página, se o diálogo era o mesmo. Mas eu vi alguns vídeos, né, do pessoal do BookTube gravando sobre Crepúsculo, sobre Sol da Meia-Noite, e os diálogos são realmente os mesmos. E daí eu volto àquela questão, você pode pensar, mas então o livro é todo igual. Não, gente, os diálogos podem ser os mesmos, mas o contexto, a carga rica de pensamentos que o Edward traz, deixa o livro muito interessante. É a mesma história, mas o livro não é igual. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então, se tu lê o Crepúsculo, gosta, mas tá com medo de ler Sol da Meia-Noite porque, vai ser igual? Não, não é igual. Pode ler sem medo, mas daí tem um pequeno ponto. Eu falei, né? O Edward vê a Bella como um ser humano bom e altruísta, mas o amor à primeira vista
altruísta não acontece aqui, não é como em Crepúsculo, em que a Bella está, como é que ela fala? Estou incondicional e irrevogavelmente apaixonada por ele. Não. Aqui, o primeiro pensamento do Edward é: por que tanto rebuliço nessa escola por causa de uma humana que não tem nada de diferente dos outros humanos deste colégio, que são sem sal nem açúcar, que são tediosos, frágeis e insignificantes. É isso mesmo, senhoras e senhores. Se você achava que Edward era um deus grego vampiresco altruísta, engano seu. Edward se achava superior aos humanos e, talvez pela habilidade dele de Lementes, ele achava os seres humanos extremamente tediosos e desinteressantes. Então ele ficou pensando: vem uma nova aluna por aí. E o Keckle, não é mesmo? Tanto é que o primeiro pensamento de Edward, quando os dois se encontram na sala de aula, na aula de biologia, se eu não me engano, é: preciso matar esta garota e beber o sangue dela. Naquele momento em que os dois se conhecem numa fração de segundos, ele planeja detalhadamente o assassinato de todos os 20 e poucos alunos que existem na classe, para não ter testemunhas quando ele finalmente matar a Bella para poder beber o sangue dela. Ou seja, em questão de segundos, o nosso querido vampiro planejou o assassinato de vários jovens, porque é isso que nós somos, não é mesmo? Monstros bebedores de sangue. E daí, a gente tem um outro contraponto aqui, que é: se o Edward, ele não gosta dos humanos, digamos assim, se ele se acha um ser superior, por que ele não bebe o sangue de humanos? Aí você pensa: mas ele não gosta de humanos, mas ele é altruísta. Não, ele não é altruísta. Ele simplesmente está preocupado consigo mesmo e ele não quer ser um monstro pior do que o que ele já é. Claro, né, gente, que também se ele fosse um ser tão egoísta assim, ele ia matar os humanos à torta e direito e ia ter problema. Óbvio que ele tem um lado humano nele, mas ele realmente se acha superior aos humanos e ele não bebe sangue porque ele não quer ser pior do que ele já é. Claro que daí quando ele conhece a Bella e percebe que ele ama ela, aí as coisas vão mudando um pouco. Eu não me lembro, assim, com riqueza de detalhes do livro Crepúsculo, mas de uma coisa a gente pode ter certeza: Sol da Meia-Noite é um livro cheio de sofrimento, justamente por causa desse impasse do Edward. Quando ele se dá conta de que ele ama a Bella, ele tem aí um impasse muito grande, que é: se eu ficar perto demais dela, eu sou o perigo que pode matá-la. Se eu ficar longe dela, existem outros perigos que podem matá-la. E claro, tem o plus: não consigo ficar longe dela. Então, o que ele faz? Ele começa a ficar o mais perto possível dela, porque ele percebe que quanto mais perto ele fica, mais fácil vai ficando para ele suportar a sede que ele sente, já que a Bella tem um cheiro que para ele é como se fosse uma droga, é um cheiro completamente diferente, e a sede que ele sente é tamanha que ele planejou ali logo no começo do livro o assassinato da classe inteira. Mas ele percebe que conforme ele vai se acostumando com o cheiro dela e com a sede que ele sente, vai ficando mais fácil de ele lidar com isso. Então ele resolve ficar aí perto da Bella a ponto de ser um tanto quanto controlador, como a gente vê em Crepúsculo também. Mas eu não diria que isso é um ponto que me incomoda na leitura, porque, como eu disse, a Bella que a gente conhece aqui, ela é diferente, então ela não tem medo de, digamos assim, enfrentar o Edward, de questionar ele, tipo: há quanto tempo você me vê dormir? Tipo, não gosto disso, sabe? E o Edward mesmo reconhece que, será que ele é melhor do que qualquer um tarado por aí, estando no quarto de uma adolescente no meio da noite, vendo ela dormir? Mas como a gente sabe, ele é um moço de classe, um gentleman, então ele só assiste ela dormir, mas nada além disso. E vamos fugir um pouquinho agora do romance Bella e Edward, que é o foco da história, obviamente. Eu acho que em Crepúsculo, inclusive, ele é muito mais o foco do que em Sol da Meia-Noite, porque em Sol da Meia-Noite a gente tá conhecendo e entrando na casa do clã Cullen. Então aqui a gente de cara já vai conhecer todo mundo e os pensamentos de todo mundo. Esse é o legal, assim, de Sol da Meia-Noite. Ele é um livro extremamente informativo sobre a família Cullen, sobre o lado vampiresco da história que a gente não tinha em Crepúsculo. A gente conhecia os vampiros pelos olhos da Bella. Aqui a gente tá conhecendo os vampiros pelos olhos dos vampiros. Então a gente conhece todos esses detalhes que a Bella demora pra descobrir. A gente já conhece
conhece logo de cara. E é muito legal você entrar na casa dos Cullen e descobrir logo de cara o que a Rosalie pensa, o que o Emmett pensa, e descobrir a história de cada um, como e quando cada um chegou na família Cullen. A gente sabe que o Edward foi o primeiro a ser transformado pelo Carlisle lá em 1918, quando o Edward estava morrendo de gripe espanhola, e daí a gente vai descobrir quando o Emmett entrou pra família, quando a Rosalie entrou, quando a Alice entrou, quando o Jasper entrou. A gente vai descobrir e entender mais ou menos como todo mundo veio fazer parte do clã Cullen. A gente vai ver quão bonito é o amor do Carlisle e da Esme, quão bonito é o amor que eles têm para com os filhos dele, que eles, né, criaram essa família e tratam todos como se fossem filhos. Então a gente vai entender muito mais desse sentimento que mantém essa família unida. Acho que eu falo por muitos fãs de Crepúsculo quando eu digo que a Alice é uma das nossas personagens favoritas dentro da família Cullen, por causa da peculiaridade do poder dela, que é as visões subjetivas do futuro. E aqui em Sol da Meia-Noite a gente vai entender muito melhor como funciona a mecânica do poder dela e como funciona a mente dela para poder dar conta dessa avalanche de informação que ela tem na cabeça dela o tempo inteiro. Mas o personagem que mais foi interessante descobrir como funciona a habilidade foi o Jasper. Porque em Crepúsculo a gente sabe que ele tem um poder de controlar as emoções ao redor dele, né? Se ele percebe que um ambiente tá meio tenso, alguma coisa assim, ele consegue, com a habilidade dele, deixar o ambiente um pouco mais leve, digamos assim. Mas aqui em Sol da Meia-Noite a gente vê que o poder dele é muito maior do que isso. A gente descobre que ele não só pode influenciar as emoções, como ele sente muito intensamente o humor do local que ele tá. E que ele tem um poder bélico muito forte. Eu diria que é como se ele fosse uma máquina de matar. Mas assim, foi muito legal descobrir como funciona essa habilidade dele, como ele consegue controlar o humor a ponto de projetar imagens na mente das outras pessoas, assim. Essa parte do Jasper, descobrir como o poder dele funciona, foi muito legal de ver no livro. E, obviamente, descobrindo mais sobre a habilidade dos outros por causa do Edward. Claro que a gente também fica sabendo mais sobre a habilidade do próprio Edward. A gente sabe que ele é capaz de ler pensamentos, exceto o pensamento da Bella. E, plus, pra quem se perguntava por que isso acontece, a gente tem uma pequena revelaçãozinha no livro de por que a Bella tem a mente do jeito que tem. Mas voltando à habilidade do Edward, a gente descobre que ele não só pode ler o pensamento das outras pessoas, como ele também consegue ver através dos olhos das outras pessoas. E é assim que ele consegue vigiar e encontrar a Bella dentro do colégio ou onde quer que eles estejam. Já que ele não consegue acessar a mente da Bella, ele acessa a mente das outras pessoas e ele conhece a Bella. É aí que ele descobre que Bella é gentil, que Bella é altruísta, que Bella é uma pessoa boa, porque ele vê através dos olhos das outras pessoas as atitudes da Bella que ela não contava talvez nem pra gente em Crepúsculo. Então é assim que ele conhece a Bella, conhece esse outro lado da Bella que a gente não conhecia até então. E, obviamente, com esse poder do Edward, a gente não conhece só a mente dos vampiros. A gente conhece a mente dos humanos. E o que a gente descobre é divertido porque a gente descobre que a Jessica, ela é uma mimada falsa, que o Mike é um convencido e só pensa nele mesmo e odeia com todas as forças o Edward. E a gente descobre que a Angela, que talvez em Crepúsculo fique um pouquinho apagadinha, ela é um ser humano bom, um ser humano puro, simples e bom. Tanto é que o Edward gosta de estar dentro da mente dela. Se ele tem que procurar a Bella em algum lugar, ele sempre prefere fazer isso pela mente da Angela, porque ela é uma pessoa boa e a cabeça dela é um lugar calmo e tranquilo pra ele. Tanto é que tem uma parte bem legal do Sol da Meia-Noite, onde a Angela parece ser o único ser humano com a qual o Edward parece desprender um pouquinho de preocupação além da Bella. Então é bem divertido ver esse outro lado do Edward também, indo no contraponto do que eu falei no começo do vídeo, que ele começa a entender talvez um pouco melhor os humanos e tenta ser menos predador, agressivo e mais humano pra estar com a Bella. Bom, gente, pra vocês não ficarem dizendo aí que eu só falei bem desse livro, vamos aí a alguns pontos que eu não gostei muito de Sol da Meia-Noite. O primeiro deles, os capítulos são extremamente longos. Longos
demais. Eu achei, cara, sei lá, 30 páginas, 40 páginas um capítulo, não parei pra contar, mas a sensação que eu tinha que eu tava lendo um livro inteiro dentro de um capítulo. E eu acho que é por isso que daí vem o segundo ponto que eu falo, que eu achei que Sol da Meia-Noite, ele tem uma leitura um pouco mais lenta. Mas eu também fico na dúvida se isso aqui é um ponto ruim ou não. Talvez pra mim tenha sido meio ruim achar a leitura lenta, os capítulos longos, mas assim, o jeito que a mente do Edward funciona é diferente, ele tem uma mente muito reflexiva, então claramente a gente vai ter aí uma história um pouco mais devagar, porque a gente vai conhecendo aí o passado do Carlyle, muita coisa antiga, muitas histórias de outros personagens que a gente não fazia ideia em Crepúsculo. Mas tem uma coisa, uma coisinha que eu achei completamente desnecessária em Sol da Meia-Noite, que foi o momento Velozes e Furiosos. Sim, gente, existe um momento Velozes e Furiosos no livro, e eu não tô aqui depreciando Velozes e Furiosos, porque eu adoro Velozes e Furiosos, já assisti a franquia toda, mas eu achei completamente desnecessário dentro de Sol da Meia-Noite, mais ali pro fim do livro, tem um momento completamente Fast and Furious, e eu achei completamente desnecessário. Eu fiquei lendo aquela cena rápido e dizendo, meu Deus, isso aqui não acaba nunca, que coisa chata, desnecessária. Então, assim, esse pra mim acho que foi o ponto mais chato do livro, assim. É esse momento aí que não teve nada a ver com nada, completamente desnecessário. E, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tanto quanto eu gostei de ler Sol da Meia-Noite. Foi incrível poder revisitar essa história depois de tanto tempo. É uma série que é uma das minhas favoritas. Eu adoro Crepúsculo, adoro os livros. E poder ler uma história de Crepúsculo de novo foi sensacional. Eu adorei poder ler. E a gente sabe que Stephanie Meyer tá aí planejando outros 2 livros, a gente não sabe pra quando, a gente só sabe que tem. Não é continuação da saga Pelos Olhos de Edward, se eu não me engano, é alguma coisa relacionada a Depois de Amanhecer já, então a gente vai conhecer aí a história depois do último livro. É isso, se vocês gostaram, deixem um joinha aqui embaixo, né, curtam o vídeo, se inscrevam no canal se você não é inscrito e caiu aqui nesse vídeo, e ativa o sininho ali embaixo, que daí sempre que a gente postar novos vídeos você vai ser notificado. E não se esqueçam, se você quiser ler Sol da Meia-Noite, vai comprar o livro, usa o nosso link que eu vou deixar aqui embaixo também, que ajuda bastante o canal. E sigam a gente nas redes sociais, é tudo @canal Nunca Nem Li. Lá a gente fala um pouquinho todo dia com vocês sobre as nossas leituras, tá ok? Então até o próximo vídeo e tchau!